O amor não é um jogo de criança. Krisananda, capítulo 3, o espelho. Quando estamos na bolha, a vida nos responde das maneiras mais previsíveis. Diferentes bolhas têm diferentes respostas. A vida e as pessoas refletem o nosso estado de bolha. Podemos imaginar este processo como um radiotransmissor, enviando mensagens. Quando estamos dentro da bolha, fortemente identificados com a criança que lá vive, enviamos uma mensagem que é exclusiva dessa bolha. Em seguida, recebemos de volta uma mensagem previsível. É como um olhar-se no espelho. Quando formos capazes de ver este reflexo e entender as mensagens que enviamos, começaremos a jornada além dos limites da nossa criança emocional. Há pouco tempo, Amanda e eu demos um workshop aos arredores de Zurique. Hillman, um dos participantes, chegou mais cedo e estacionou na vaga de um dos residentes da casa em que se daria o seminário. Quando chegamos, vimos Hilmes e um residente envolvidos em uma inflamada discussão sobre quem podia ou não estacionar naquele lugar. Quando começamos os trabalhos, na minha explanação inicial, Hilmes ergueu a mão e me surpreendeu com um ataque veemente ao que eu estava dizendo. Mais tarde, ele conseguiu dizer que sua namorada o abandonara, sem lhe dizer o porquê. Disse também estar muito chocado com o fato de outro participante do workshop se recusar a fazer o exercício com ele. Hilmer não se dava conta de que o espelho refletia o que ele próprio projetava. A maioria das pessoas não é tão provocadora como Hilmer, nem tão incapaz de olhar para si mesma, mas temos os nossos pontos cegos. Em geral, é muito difícil saber como os nossos comportamentos e nossas crenças estão afetando os outros ou como nos devolvem as reações que provocamos neles. Tendemos a considerar as nossas experiências como acidentais ou como um problema da outra pessoa. Minha mãe costumava dizer que a vida é apenas uma questão de sorte ou de azar. Quando eu dizia que não era uma questão de sorte, mas de método, ela não concordava. Na verdade, quando começamos a reconhecer as nossas bolhas, fica evidente o motivo pelo qual as coisas nos acontecem. Por muito tempo, eu me relacionei com mulheres que, na maioria das vezes, eram mais minhas filhas do que amantes. Elas se tornavam dependentes, agressivas, carentes, e eu corria para ajudá-las porque era carinhoso e compreensivo. Mas ficava ressentido. O carinho e a compreensão desapareciam, e eu só queria me ver livre, para fazer o que quisesse. Eu me queixava com os amigos da dependência delas e não sabia por que repetia esse padrão tantas vezes seguidas. Não podia ver o que tinha feito para que isso acontecesse apenas porque achava que a culpa era da outra pessoa, que não conseguia caminhar com os próprios pés. Eu não via isso da bolha. Não estava aberto, mas escondia-me atrás do papel de marido como se fosse uma sutil e enganadora defesa. Nossos padrões de relacionamento são excelentes espelhos e refletem nossa bolha, como nada mais é capaz de fazê-lo. Maria era uma italiana de cerca de 40 anos. Ela não entendia por que as pessoas se afastavam dela. Ele dizia não ser uma pessoa agradável. Sua criança emocional vivia triste. A vibração dessa criança era: quero que você me salve e me tire dessa minha tristeza. Mas ela não podia ver isso, e cada rejeição deixava ainda mais triste e solitária. Catherine, uma alemã que participava do grupo, reclamava que o marido nunca estava disposto para ela, mas ele se afastava pela vibração da exigência criada. Hoje, ela reconhece que fazia tantas exigências para preencher seu vazio interior. De alguma maneira misteriosa, a existência parece não tolerar estratégias inconscientes e nos criará privações e decepções infinitas até que possamos nos desfazer delas. Rebecca é uma velha amiga. Desde que a conheço, ouço a dizer que os homens nunca se interessam por ela. Em seus relacionamentos, sente falta de amor e atenção e acaba rejeitada. Cada rejeição parece ser a primeira, mesmo que repita um padrão. Ela emite uma mensagem sutil de "por favor, salve-me", que faz as pessoas se afastarem. É um comportamento automático que tem raízes profundas. Muitas vezes, afastamos as pessoas com os comportamentos que as fazem parar de confiar em nós. Então, passamos mensagens como: não sou digno de amor e preciso de sua aprovação e atenção para me sentir melhor.
Houve um período de minha vida em que era repetidamente rejeitado pelas mulheres. Não entendia por quê e sentia muita pena de mim mesmo. Eu não me dava conta na época de que aquilo só acontecia porque ainda não havia explorado minhas feridas de humilhação e abandono. Eu me aproximava das mulheres como um mendigo, com a energia de um garoto que busca a aprovação e amor incondicional da própria mulher. Pir é um norueguês magro com pão norueguês. No workshop de que participou, assim que terminavam as sessões, ele vestia roupas esportivas e ia correr pelos arredores. Era um homem de mais de 50 anos, sem um pingo de gordura. Pir era um autêntico solitário. Já fora casado, mas passava tanto tempo no trabalho ou em qualquer outra atividade que suas mulheres acabavam por deixá-lo. Ele saía com outras mulheres, mas nunca se envolvia. Cheguei a perguntar se alguma vez havia se apaixonado e a resposta foi: bom, nem tanto. Pi só vê no espelho alguém que quer invadi-lo e tirar sua liberdade. Ele não confia, mas também não vê que seu isolamento está ligado à sensação muito mais profunda de temer ser invadido e violado. E também não se faz as perguntas certas. Todos esses exemplos nos mostram que o problema está no fato de que as pessoas vivem na própria bolha sem perceber. A existência se esforça persistentemente para nos mostrar o que precisamos ver. Segura no espelho na nossa frente até conseguirmos ver o que ela quer nos mostrar. Em geral, nossa resposta em situações como essa é ficar com raiva, ressentindo-nos, vítima maltratada, injustiçada. Mas isso só nos faz amargurar e resignar. Com esse estado de espírito, não estamos abertos para ver o que é preciso em nós mesmos, nem sentir o que devemos sentir. Em geral, não percebemos as mensagens que enviamos porque não há ninguém para observar. Vivemos a nossa criança emocional e agimos inconscientemente nesse espaço. Como um retorno quase nunca é aquilo que queremos ou esperamos, ficamos aborrecidos e decepcionados. Não podemos perceber que o retorno é sempre o mesmo porque a mensagem também é sempre a mesma. Esses reflexos não são momentâneos, são padrões. Cristina e Alberto tinham um relacionamento de 4 anos. Romperam e se reconciliaram alguns meses depois. Ela é uma bela moça de 34 anos que usava a beleza e a sexualidade como arma para conseguir o que queria dos homens. Alberto não caiu na armadilha. Ele sabia que a única maneira de lidar com os ataques periódicos dessa sexualidade era desligar-se. Cada vez que fazia isso, Cristina dizia que ele não a amava e saía em busca de outros homens. Mas logo se cansava e voltava para ele. Em dado momento, Alberto decidiu dar um basta nesse relacionamento, na verdade, nos relacionamentos em geral, e voltou para o seu já conhecido estado de zen de isolamento. Tanto Alberto quanto Cristina estavam enviando a mesma mensagem: não confio em você e você não vai se aproveitar de mim. Nessa bolha de desconfiança, o relacionamento é dominado por estratégias de controle e manipulação. Eles acabaram caindo no comportamento automático de defender-se um do outro. Foi muito eficaz para detectar este padrão, fazer algumas perguntas. A. Que reflexo as pessoas e a vida estão me devolvendo? B. Que vibrações estou enviando que provocam esse reflexo? C. Que ferida há por trás das vibrações? Basta perguntar sinceramente para que algo mágico seja posto em movimento. É como se pedíssemos ajuda à existência para entender mais profundamente a nós mesmos. Quando começamos a fazer essas perguntas, talvez não tenhamos as respostas de imediato, mas basta começar a perguntar e nos abrir para receber as respostas. Então, teremos dado o primeiro passo para sair do comportamento automático. O reflexo e as vibrações que provocam o comportamento são exclusivos de cada um. No grau de consciência da criança emocional, baseado no medo e na desconfiança, é difícil ser receptivo para a vida. Nesse estágio, ficamos reciclando sem parar os mesmos padrões de sofrimento. Mas quando soubermos melhor como pensa a nossa criança emocional,
como se sente e se comporta, aos poucos o nosso ponto de vista mudará. Começaremos a receber o que vem como uma oportunidade de conhecer mais a nós mesmos. É só voltar-se para esse estado receptivo e dispor-se a olhar dentro dele para provocar uma mudança radical. Fim.